Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que você possa estar recebendo esses vídeos no momento em que eles saírem. Amém? Irmãos, Deus ele me mostrou que alguns de vocês estão passando por dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Irmãos, nós sabemos que andar em santidade não é algo muito fácil, não é verdade? Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Porque na palavra do Senhor vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer, não é verdade? E essa palavra, irmãos, ela é muito verdadeira. Porque para nós andarmos em santidade, nós precisamos da ajuda de Deus. Deus ele tem me mostrado, meu querido irmão, minha querida irmã, que alguns de vocês têm tido dificuldade em andar em santidade, em obedecer a palavra de Deus. Irmãos, eu não julgo você que está passando por essa dificuldade, porque eu também já passei e ainda passo dificuldade em obedecer algumas coisas. Por mais que eu consiga, mas, irmãos, não vou mentir para vocês que é uma batalha. É uma dificuldade que a gente luta para conseguir. E com a ajuda de Deus nós conseguimos. Irmãos, até mesmo Jesus, ele passou por dificuldade em obedecer à vontade de Deus. Sim, irmãos, lá no Getsêmani, quando Jesus ele estava prestes a ser entregue pelos seus adversários, ele estava prestes a ser entregue por Judas. Naquele momento, irmãos, ele sabia que estava perto a hora dele passar pela cruz. Estava perto o momento dele ser crucificado. Então, irmãos, Jesus, ele passou ali por um grande conflito. Ele não queria passar por essa situação. E ele orou a Deus. Eu quero acompanhar com vocês, irmãos, essa passagem, porque eu quero que vocês entendam que até mesmo Jesus, ele passou por dificuldades em obedecer à vontade de Deus. E por mais que ele tenha obedecido, ele não queria. Ele fez, irmãos, porque era a vontade de Deus. Mas a vontade de Jesus era outra. Eu quero que você acompanhe comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 40, que vai dizer o seguinte: quando Jesus chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Olha só, irmãos, você vê que nessa passagem, um pouco antes de Jesus ele ser entregue por Judas, dele ser traído por Judas, entregue às autoridades, Jesus ele começa a se angustiar muito, porque ele sabe que o momento dele ser crucificado está perto. Então, irmãos, o texto ele vai nos dizer que Jesus ele se afasta dos seus discípulos e começa a orar isolado. E a oração dele
Irmãos, é o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, o que Jesus ele quer dizer nessa oração aqui? Jesus, irmãos, ele estava falando com Deus o seguinte: Deus, se possível, não permita eu passar pela cruz, não permita eu passar por esse sofrimento, não permita com que eu morra dessa forma. Essa, irmãos, foi a oração de Jesus para Deus. Por mais que essa era a vontade de Deus, que Jesus passasse pela cruz, Jesus, ele não queria. Ele orou a Deus, pedindo a Deus que não permitisse que ele passasse por essa dor. Mas, irmãos, era necessário que Jesus passasse pela cruz, porque foi somente dessa forma que hoje nós podemos ser salvos por intermédio do sacrifício que Jesus ele fez naquela cruz. Então, irmãos, era necessário Jesus passar por tudo aquilo. Mas, irmãos, olha só o que a Bíblia ela vai dizer quando Jesus ele estava orando. Lá no versículo 43, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então um anjo do céu apareceu e o animava. Olha só, irmãos, quando Jesus ele começou a orar, a palavra do Senhor vai dizer que um anjo do céu vinha e o animava a orar. Por mais, irmãos, que a alma dele estava profundamente angustiada, profundamente aflita, Deus, ele vendo o desânimo que Jesus estava naquele momento, ele enviou um anjo para poder animá-lo, para poder dar-lhe forças, para poder ajudá-lo a passar por esse momento difícil, por esse momento de desgosto. Meu irmão, essa é a resposta de Deus para você nessa manhã. Irmãos, o segredo para você passar por esse momento difícil, por esse momento em que você quer obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo a sua carne, ela grita querendo desobedecer, querendo fazer algo contrário à vontade de Deus. Irmãos, o segredo é esse. É você orar, é você pedir a Deus ajuda, porque no momento em que você pedir ajuda a Deus, Deus ele vai te fortalecer. Irmãos, nós não podemos ficar escondendo a nossa fraqueza. Às vezes nós tentamos parecer fortes, nos mostrar fortes mediante uma dificuldade, mas só Deus sabe o que nós estamos passando por dentro. E Jesus, irmãos, por mais que ele não tinha pecado, ele ainda assim demonstrou, reconheceu que ele tinha uma fraqueza, que ele não queria passar por aquela cruz. Irmãos, quando eu falo de fraqueza, não é pecado. Quando eu falo de fraqueza, irmãos, foi a fraqueza na alma de Jesus, no corpo de Jesus. Mas, irmãos, quando Jesus, ele orou a Deus, expondo para Deus o seu problema, Deus, irmãos, ele enviou um anjo para fortalecer Jesus naquela oração, naquele momento difícil. Irmãos, talvez é isso que falta você fazer. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos por um momento de fraqueza e nós não queremos orar a Deus porque nós queremos nos parecer forte, nós não queremos demonstrar fraqueza, nós não queremos demonstrar vulnerabilidade. Mas, irmãos, tem horas que nós precisamos sim expor o nosso problema a Deus, para que Deus possa nos ajudar. Então, irmãos, use esse momento de oração, nós vamos orar agora. Use esse momento para expor o seu problema a Deus. Porque Deus, irmãos, ele quer te ajudar nessa caminhada. Deus, ele quer te fortalecer para que você passe por aquilo que você precisa passar. Assim como ele fez com Jesus, ele quer fazer com você nesta manhã. Amém? Vamos orar, irmãos, neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra e pedimos ao Deus perdão também pelos nossos pecados. Pai, assim como foi
dito nesta manhã de hoje. Este ouvinte, ó Pai, que está passando por uma dificuldade em obedecer a Tua palavra, que está passando, ó Deus, por dificuldade em andar em santidade. Sim, ó Deus, é uma luta, é uma batalha muito intensa. Esse irmão, ó Deus, que tem lutado contra o pecado, mas não tem conseguido vencer. Ou até mesmo tem conseguido vencer, mas com muita dificuldade. Ó Deus, ajuda esse irmão. Ajuda este ouvinte. Ó Deus, porque na Tua palavra está escrito que o Teu fardo é leve, o Teu jugo, ele é suave. Senhor, nos ajude. Envie um anjo, ó Deus, para ajudar esse irmão. Pai, nós damos uma ordem neste momento ao adversário, ao inimigo que está atormentando este ouvinte. Nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos, nós não aceitamos. Ó Deus, todo espírito que está tentando colocar na mente desse irmão pensamentos de desistência, nós rejeitamos pelo nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, como o Senhor fortaleceu Jesus, o Senhor enviou um anjo do Senhor para fortalecer Jesus ali no Monte das Oliveiras. Que o Senhor também venha nos fortalecer, ó Deus, para que nós venhamos fazer aquilo que nós precisamos fazer, para que nós venhamos vencer o pecado, para que nós venhamos, ó Deus, nos livrar do cansaço, da fadiga que nos atormenta e poder fazer aquilo, ó Deus, que é necessário. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento eu posso contemplar a visão de um anjo fortalecendo você nessa manhã. Ei, irmãos, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está passando por uma batalha muito intensa na sua mente, eu estou vendo um anjo do Senhor indo de encontro a você e te fortalecendo. Creia, irmãos, toma posse de que hoje a sua vida ela vai mudar. Hoje você recebe o fortalecimento. Hoje o inimigo ele tem que bater em retirada, porque o anjo do Senhor ele chegou para te fortalecer. Tome posse, irmãos, da tua vitória. E é isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.